é fazer a educação nutricional dos filhos, né? Do mesmo jeito que a gente tem que dar uma educação financeira, uma educação sexual, a gente tem que fazer a educação nutricional. Aqueles pais que se sentirem habilitados a fazer isso, eles podem fazer. Agora, frequentemente eles vão precisar de uma ajuda, né? Aí eu acho, por exemplo, um papel fundamental do nutricionista, né? Então, na minha clínica, nós trabalhamos junto com a nutricionista e ela faz muito bem esse papel de chamar lá os familiares e falar, olha, vamos ensinar vocês a lerem o rótulo, a fazer boas escolhas, por que gordura hidrogenada faz mal, o que o excesso de sal vai causar, como identificar o sal nos alimentos, que não vem escrito sal. Uma dica é essa, é observar bem o rótulo do alimento. E saber ler aquele rótulo, né? Esse exemplo que eu te falei agora, que se você for procurar sal, você não vai achar, mas as pessoas têm que ser ensinadas que, olha, tem que procurar por sódio, né? Por exemplo, às vezes você vai procurar gordura trans, não tem, mas lá no ingrediente está gordura vegetal hidrogenada. Então essa educação nutricional as famílias têm que ter e têm que dar para as crianças. Eu acho que esse papel não pode passar. Nós estamos falando aí de produtos que têm um rótulo, que são os produtos industrializados, né? Como fazer essa educação alimentar com essa onda de produtos industrializados que nós temos hoje, né? Eu penso que temos que fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado. E ir ao supermercado também com o tempo. Mas como escapar desses produtos industrializados? A criança adora ver isso. Eu acho que durante a semana nós temos que buscar uma alimentação saudável o mais natural possível. E guardar essas coisas para os finais de semana e para os dias festivos, né? Não que não possa ter o refrigerante, o ideal seria que não tivesse realmente, mas deixe isso para o dia de festa, deixe isso para um final de semana, para quando aquela família vai almoçar fora. O errado é aquele hábito diário de se ter o refrigerante, como exemplo, todos os dias na geladeira. E eu acho que também a quantidade ingerida, esse é um fator importantíssimo, porque as porções dos alimentos, elas vêm aumentando a cada dia. Antigamente a pipoquinha do cinema era desse tamanhozinho, hoje o pacote é imenso. Então, nós temos que controlar a quantidade muito mais que a qualidade, porque eu acho que esse é o grande problema. Salgadinho em excesso faz mal? O que tem principalmente nesses produtos que podem afetar a saúde da criança? A gordura saturada, né? Que é a mesma coisa que gordura trans? Não. Já é diferente, já. A gordura saturada é a gordura de origem animal. A gordura trans, na verdade, é quando você pega uma gordura vegetal, um óleo, a temperatura ambiente ele é líquido. Então, para você fazer produtos culinários, essa gordura tem que ser sólida. Então, uma técnica para transformar um óleo líquido numa coisa sólida é fazer uma hidrogenação disso na indústria. Então, quando ele faz a hidrogenação dessa gordura, ela fica sólida. Só que nesse processo, várias das moléculas mudam a posição espacial, por isso ela passa a chamar gordura trans. E ela passa a ter um comportamento metabólico idêntico ao da gordura saturada. Então, você consumir uma gordura saturada, que é uma gordura animal, aquela gordura da picanha, né? Ou você consumir uma gordura trans, ou uma gordura vegetal hidrogenada, tem o mesmo efeito metabólico, o efeito deletério para a saúde. Então, além de ficar atento com isso, os refrigerantes, por exemplo, observar o quê? Em poucas quantidades, né, principalmente, mas observar o quê? Um refrigerante light, diet, zero para criança, por exemplo. Tem muita família que dá achando que vai evitar que a criança se torne obesa. É certo isso? O refrigerante não é nem um pouco nutritivo. Eu acho que além de ter aditivos, né, corantes e sal, ele não é nutritivo. Vamos aproveitar o momento da refeição para introduzir um suco, porque as frutas são de extrema importância no hábito alimentar da criança. A fruta vai trazer vitaminas, fibras e sais minerais. Então vamos investir o nosso dinheiro de uma forma correta, com um alimento que realmente vai nutrir. Nós somos feitos de nutrientes. Vamos optar por eles. Nós vimos na reportagem também a questão de recompensar a criança com uma alimentação. Esse comportamento não é tão certo? Como que vocês definem isso? Eu acho que a criança nunca deve ter o alimento como prêmio nem como punição, porque isso habitua a criança a ser premiada. Um exemplo, uma criança que está frustrada por algum motivo. Aí um membro da família vai até ela e fala, bom, eu vou então... vou acalmar você com esse alimento que você adora, com esse bife à parmegiana. Então isso forma na memória da criança
a ideia de que sempre que ela tiver uma frustração, ela tem que ter uma recompensa com um alimento gostoso. Não que não se possa comer um alimento gostoso, mas isso não pode virar um hábito, então isso não deve ser feito. Crianças obesas vão se tornar adultos obesos necessariamente? Existe um percentual elevadíssimo, tá? Isso varia conforme as estatísticas, de 70% a 80% de chance. Depende muito da fase de instalação da obesidade, né? Uma obesidade que é instalada em alguns períodos críticos, por exemplo, por volta dos 5 anos ou na adolescência, ela tem uma chance maior de perpetuar. É mais difícil de se recuperar? É mais difícil de voltar. Uma obesidade que é instalada em outras faixas etárias, ela pode não ter tanta chance de perpetuar para a vida adulta. Então isso depende um pouco. Mas a chance é muito grande. Agora, tem um aspecto, Danilo, que eu acho fundamental. Até há alguns anos a gente falava assim, olha, cuidado, uma criança obesa pode se tornar um adulto obeso. Portanto, ela vai ter os problemas da obesidade no adulto. Hoje a gente fala assim, uma criança obesa tem problema já. Uma criança obesa, ela tem problema de colesterol elevado, ela tem hipertensão arterial, ela tem deformidades ortopédicas, ela sofre um bullying na escola que é gigantesco, ela tem problemas psicológicos, né? Então, a criança obesa, ela tem que ser tratada porque ela está obesa. Nem estou pensando que ela vai virar um adulto obeso. Tem que tratar ela agora, porque ela está sofrendo repercussões já. Por que hoje nós, a sociedade descobriu, né, que a criança obesa já estava vivendo os mesmos problemas do que um adulto obeso? Foi através de pesquisas isso? É comportamento de sociedade mesmo, doutor? Eu acho que... Porque mudou essa maneira de se tratar uma criança porque passou-se a ter uma preocupação que não se tinha. Por exemplo, quando eu fiz residência em pediatria, a gente mal aprendia a medir pressão. A pressão arterial alta em criança só em UTI, não tinha essa preocupação. E tem relação com essa mudança de comportamento, de produto industrializado? Tudo isso, há 10 anos atrás, quando eu comecei a pedir para as crianças exame de colesterol no meu consultório, os laboratórios me ligavam dizendo assim, olha, o convênio não cobre isso, porque não se pede colesterol para criança. Hoje, todo pediatra já faz isso, né? Então, essa mudança foi justamente porque começou-se a perceber que as crianças tinham problema. Eu queria voltar aqui com a Cristina para tentar relacionar. O doutor falou, né, criança se trata agora, a criança obesa tem que tratar agora com o problema da criança obesa. Mas essa forma de recompensa errada, né, como a senhora colocou, o que pode refletir para um adulto, para uma criança hoje, né, que tem essa recompensa e quando essa criança virar adulta, qual que é o reflexo disso, dessa recompensa de hoje para uma criança, para um adulto? Isso se torna um hábito e se torna... O ganho de peso, ele vem de hábitos errados. Então, este é um hábito errado. Se recompensar usando um alimento hipercalórico todas as vezes que a gente se frustra, né? A gente tem que aprender a lidar com a frustração. E falando agora do que o doutor estava colocando, eu penso que existe um mito para muitas pessoas de que em uma fase da adolescência... a criança vai estar obesa, isso vai crescer, vai passar. Fase de crescimento, isso vai passar sozinho. Não passa sozinho. O que eu tenho visto atualmente são várias crianças no consultório de 8, 9, 10 anos com hipertensão, hipercolesterolemia, e a gente tem que tratar isso sim, porque hoje a oferta é muito maior do que antigamente. E o sedentarismo na criança contribui para esse desenvolvimento da obesidade, o que não acontecia no tempo dos nossos avós, onde as crianças jogavam bola na rua. Hoje, para jogar bola é uma dificuldade enorme. E eu vou aproveitar esse ponto do futebol na rua, que a gente vai fazer mais um rápido intervalo e depois vamos falar desses exercícios, né, e como ajudar para que as crianças ou os adultos mesmo não se tornem obesos. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o EPTV Comunidade, hoje falando sobre obesidade infantil. Nós vamos falar nesse bloco sobre exercícios, né, para as crianças, até para os adultos que são obesos, têm a obesidade mórbida. Mas antes, gostaria que o doutor falasse um pouquinho a questão da recompensa, né? Nós acabamos encerrando sem a tua opinião sobre isso. Não, na verdade eu queria contar um fato que é uma descoberta científica recente que eu acho muito interessante. Sabe uma das causas que se tem detectado para a obesidade? É um erro no aleitamento materno. Então, aquelas mães muito ansiosas, que não conseguem detectar o diferente tipo de choro da criança,
Então ela não consegue perceber se o choro é frio, se é fome, se é sono, se é cansaço, se é medo. E todo choro ela amamenta. Essa criança ela aprende que toda frustração dela é recompensada com o leite materno, que é uma coisa saborosa, a criança gosta, é um momento de prazer. Então ela está com sono, ela recebe o peito. Ela está cansada, ela recebe o peito. Ela está com frio, ela recebe o peito. E ela leva isso adiante e passa a usar a alimentação como uma recompensa para todas as suas frustrações. Então, antigamente a gente falava, criança que mama no peito, se estiver engordando muito, não deixa quieto, porque o leite materno não engorda, né? Hoje a gente verifica se essa mãe não é muito ansiosa, se não é uma mãe que amamenta a criança a todo momento, porque esse hábito que ela adquire, a criança pode levar para o resto da vida. Quando chega a um ponto desse, né, aproveitando essa história da criança que amamenta a todo momento e tal, como fazer um trabalho de cura dessa criança ou esse adolescente depois? É um trabalho psicológico que envolve também? Não tenha dúvida, né? Eu acho que se você detectar durante o período da amamentação, o que a gente faz mesmo é tentar ensinar essa mãe a detectar os diferentes tipos de choro. E isso ela consegue fazer, né? É incrível, mas a mãe consegue fazer isso de forma brilhante. Agora, e se isso não acontece no tempo certo e a criança passa e começa a ter essa ansiedade, qualquer coisa já... Aí inevitavelmente ela vai precisar de algum tipo de suporte psicológico. Cada caso é um caso. Às vezes o suporte pode ser dado pelo médico, pelo nutricionista. A gente acaba aprendendo a fazer isso porque a gente mexe muito com isso. Eventualmente um psicólogo e eventualmente até um psiquiatra com uma medicação, porque em alguns casos isso foge completamente ao controle. São os casos mais extremos. Agora, para a gente não chegar a esses casos extremos, tem uns exercícios que são importantes. Nós falávamos, né, sobre jogar bola, que hoje está mais difícil de fazer um futebol na rua, né? Por que está difícil? Por que nós temos tanto sedentarismo hoje? E qual a relação disso com a obesidade? A obesidade nada mais é que o aumento da ingesta calórica e a diminuição do gasto, falando de uma forma bem simplista, né? Diminuição do gasto de energia. As nossas crianças hoje preferem jogar videogame e têm uma dificuldade maior para estar gastando essa energia, porque as ruas hoje são muito perigosas. Então é preciso contar com o apoio da família. Para tratar a obesidade ou sobrepeso, nós precisamos, acima de tudo, contar com o apoio dos familiares, tanto no sentido de melhorar a alimentação, melhorar o ambiente da casa, quanto no sentido de estimular essa atividade física, que o ideal é que a atividade física seja mais de lazer. Levar as crianças para a praça, jogar bola na praça, andar com o cachorro. Os parques de Ribeirão Preto aí agora estão em alta, né? Nós tivemos parques novos aí. Aproveitar o horário de verão também, aproveitar né? Que o horário, um horário a mais para fazer uma caminhada e tudo. Nesse período, os pais podem chegar em casa, ainda dá tempo de dar uma volta no quarteirão, as crianças de patinete, enfim. Porque não é só aquela atividade física de ir à academia. O lazer é muito importante, até para a criança ficar mais feliz, porque de uma certa maneira, essa atividade de videogames, de jogos, essas atividades estressam as crianças, elas precisam mudar de atividade também, né? Nós vamos ver agora, acompanhar uma reportagem que mostra um combate à obesidade infantil e também à desnutrição. A Prefeitura de Franca fez uma pesquisa e descobriu que 2 de cada 10 crianças da rede municipal estão acima do peso e que muitas delas são subnutridas. Com estes dados preocupantes em mãos, a Secretaria de Educação criou um projeto para mudar esta realidade. Elétricos. Parece que eles estão sempre ligados no 220, mas em alguns casos nem esse corre-corre da garotada é capaz de eliminar as calorias. A Secretaria de Saúde de Franca comprovou. As crianças se alimentam mal e o resultado é visto na balança. Mais de 20% dos alunos da rede municipal estão acima do peso. Alguns chegam a pesar quase o dobro do considerado ideal. E mais uma preocupação: 13% estão desnutridos. A gente usou o índice de massa corporal, IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Dentro dessa tabela tem masculino e feminino, e aí a gente alcançou os números de obesidade e o preocupante também, que foi o baixo peso, que apareceu bastante também. A primeira providência foi tirar a cantina com as guloseimas do pátio e a segunda, mudar a merenda. Os pratos estão mais coloridos e de sobremesa sempre tem uma fruta.
Além da mudança no cardápio, o trabalho continua em sala de aula. Os professores estão conscientizando os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável. Orientações que estão sendo repassadas aos pais. A gente tem